meu nome é Eliane Ferreira, sou profissional de educação, trabalho na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro há 29 anos. Ano que vem, em março, completo 30 anos de serviço público. Eu tinha uma irmã que quando eu acabei o ginásio, eu resolvi que ia ficar um ano parada sem estudar, porque eu já achava que tinha estudado muito e depois voltava. E a minha irmã, não senhora, você não vai ficar parada sem estudar. E eu tinha perdido o prazo da inscrição para as escolas de ensino médio, e ela me matriculou numa escola de curso normal. Ela falou, você vai fazer normal, você vai realizar o meu sonho, que é usar aquela saia de preguinha. Eu não pude usar, mas você vai usar. Assim começa a minha trajetória como professora. Entrei para o magistério, me tornei funcionária pública, e em 1999 eu resolvi dirigir o Gustavo Capanema. E eu disse o seguinte, vou ficar só 2 anos. Fiquei 10 anos à frente da direção. Da mesma forma que quando eu fui trabalhar na Maré, eu falei, tudo bem, não tem outro lugar, eu vou trabalhar na Maré, mas eu só vou ficar 3 anos. Fiquei 23. E qual não foi minha surpresa? Que, mais uma vez, eu fui convidada para dirigir uma outra escola. Uma escola na Penha, que estava vivendo um processo muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, a escola era conhecida como Carandiru. Quem conheceu a história do presídio e da tragédia que foi a gestão do Carandiru, não pode ouvir isso de uma forma confortável. E eu fui chamada na coordenadoria, ao final de 2011, e eles me disseram, nós não podemos mais errar com essa escola. Na verdade, não podemos errar com escola nenhuma, mas quando você ouve um depoimento desse, isso amplia com certeza a sua responsabilidade. Eu queria entender como que um espaço público destinado à produção de conhecimento, a desenvolvimento humano, poderia chegar a receber esse tipo de denominação. E eu entrei na escola, encontrei um grupo absolutamente descrente de qualquer possibilidade de mudança. Demorei um tempo para que esse grupo me enxergasse não como mais uma intervenção, das quais a escola já tinha passado por várias, mas como alguém que veio realmente para conhecer o que estava acontecendo e, quem sabe, promover alguma mudança. E se eu tive um papel fundamental nessa escola, eu posso dizer que foi fazer aquilo que eu sei de fazer de melhor, provocar as pessoas. Eu provoquei as pessoas a pensarem sobre essa narrativa de Carandiru. Só que eu tinha uma hipótese. Nenhuma escola se transforma de uma escola de referência para uma escola de deferência por causa apenas de um grupo de alunos, né? E foi exatamente nesse entrelugar que eu me coloquei para poder entender o que tinha acontecido, que processos aquela escola estava vivendo. E aí fui conversando com alunos, professores, ex-alunos, ex-professores. Muitos professores haviam deixado a escola um ano antes de eu chegar, muitos alunos deixando a escola, e a gente começou em um processo de seduzir os pais para que não retirassem, que dessem um voto de confiança para aquela gestão que estava chegando. E quando a gente pergunta, não, os pais eles estavam absolutamente resistentes na ideia de deixarem os filhos naquela escola. Só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, a escola estava com menos de 150 alunos matriculados. E aí foi um processo de conquista, um processo sensível de escuta, um processo de paciência, né? E um processo de desafio também, porque eu lembro uma cena que foi emblemática de um dos enfrentamentos que eu tive com alguns alunos, né? E ele disse assim, quando ele viu que existia alguém ali disposto a não recuar diante daquela violência, um aluno me procurou e disse assim, olha, gostei da senhora, aqui nós somos 5 líderes, o que a senhora precisar, a senhora pode falar com a gente. Aí eu falei, só 5? Eu acho que tem mais lideranças por aí, mas enquanto eu não descubro, quero dizer que nós somos 6 lideranças, porque eu também sou uma liderança. E o que você precisar, você também vai ter que falar comigo. Em algum momento, essas lideranças vão ter que dialogar. E ele olhou para mim com quem diz, qual é o comando que está por trás dela? Esse foi o primeiro enfrentamento que eu sofri. A partir dali, eu comecei a trabalhar essas lideranças, sim, e chamando atenção para eles, para aquele espaço, para aquela escola, se as coisas tinham que acontecer daquele jeito. E, ao mesmo tempo, havia uma hipótese de que esse Carandiru era uma produção discursiva, considerando que, do lado de fora, outros profissionais da educação se referiam a essa escola dessa forma. Dentro da escola, em conversa com alguns funcionários, eu ouvia esse discurso do Carandiru. Então, para mim, ficou uma coisa muito clara. Enquanto não houver
a inclusão dessa narrativa, nenhuma mudança vai ser feita. Não adianta a gente trazer ferramentas, não adianta trabalhar com a lógica do tira esse aluno daqui ou esse professor daqui, não. Nós vamos trabalhar com todos. O que a gente precisa é pensar esse espaço e chegar no ponto em que se começou a se construir esse Carandiru. E o mais interessante foi perceber que no próprio movimento de pensar aquela realidade, ela foi se transformando. Então, a hipótese de que o Carandiru era uma narrativa que construía um Carandiru era muito forte. A força da palavra. A palavra que, ao mesmo tempo, denuncia, mas que, ao mesmo tempo, esconde a realidade que está por trás dela. Uma palavra que generaliza. Eu lembro que, uma vez, em reunião com os professores, logo que eu cheguei, e eu falei da gente convocar os pais para pensar essa escola, e ele disse, se você conseguir colocar 3 pais dentro dessa escola, eu te dou um beijo. Até levaria o beijo, professor, era até interessante, mas não era isso que me interessava. O que me interessava era que ele pensasse sobre o próprio discurso dele, porque quando você pensava aquela escola, do lugar que ela estava, você não tinha a presença dos pais, você não tinha a presença dos próprios professores como agentes transformadores de mudança a partir de uma crença de que aquilo era possível. Mas você tinha alunos que se colocavam naquele lugar de eu sou o Carandiru e, ao mesmo tempo, se desconstruía na medida em que a gente olhava para eles e pedia ajuda. A gente pode fazer isso? Vamos melhorar os passos da escola? Então, não houve nenhum tipo de investimento para além de uma provocação para que aquela escola se repensasse. Esse espaço tem a nossa cara? Como é que a gente pode humanizar esse espaço? E essa foi uma discussão que envolveu toda a comunidade escolar. E, a partir daí, a escola foi se transformando naquilo que ela poderia ser e nunca acreditou que poderia se transformar. A ideia era pensar, cada um buscar dentro de si, em que medida cada um era responsável pela construção daquele Carandiru, através da omissão, através de um discurso que ampliava a violência dessa escola, através das suas descrenças, e que foi fundamental para que aquela escola implodisse com o Carandiru. O tempo, o espaço e os sujeitos. Ainda há muito o que fazer na Souza Carneiro, mas eu já cumpri com o papel que eu fui fazer lá, que era exatamente esse, mudar o ethos daquela escola, mostrar para aquela escola que ela era possível. Então, na medida em que eu fui convocada para assumir a direção, uma coisa que ficou muito forte para mim foi isso. O que é um diretor? Qual é o papel da gestão na escola? Todos nós temos uma história de diretor. Se a gente fechar os olhos, a gente vai pensar na nossa escola, no diretor. E eu tinha também a imagem de um diretor dentro de mim. Só que quando eu assumo a direção de escola, eu quero mais. Eu lembro que tem uma dinâmica, né? Tinha lá no Capanema, que tinha educação infantil, que as professoras levavam os pequenininhos para conhecer os espaços da escola. E quando chegava lá, eu fazia sempre uma pergunta clássica. Para que vocês acham que serve um diretor de escola? E elas respondiam em coro, para botar de castigo. E aquilo me angustiava, porque é muito frustrante, né? Você está ali e ser visto como aquele que só serve para botar de castigo. Então, eu me sinto extremamente inadequada como diretora. Algumas pessoas dizem que, às vezes, eu não pareço uma diretora, eu ainda pareço uma professora. Eu não sei se isso é um elogio, se é uma crítica, eu só quero saber que... Eu só quero dizer o seguinte, o que eu quero parecer, por toda essa minha trajetória, é alguém que, em algum momento, fez a diferença na vida dessas crianças, desses professores, dessa comunidade, como a escola fez diferença na minha vida. E se eu conseguir isso, já terá sido um bom começo para a minha condição humana. Só isso.